Tudo jóia no ano? Espero que todos vocês estejam bem, inclusive muito animados para a nossa aula, e nós vamos aprender um pouquinho a respeito do Teorema de Pitágoras. Nós vamos falar um pouquinho dos estudos do triângulo retângulo. E é interessante porque temos muitas aplicações no nosso cotidiano, no dia a dia, sobre principalmente a parte da geometria plana, a respeito então dos estudos dos triângulos retângulos. Todo triângulo é chamado de retângulo no ano quando ele tiver um ângulo interno de 90 graus. Então nesta figura aqui nós temos o triângulo ABC e aonde no vértice C eu indiquei para vocês um ângulo de 90 graus, conhecido como ângulo reto, cuja representação é essa que está aqui na nossa figura. E o que eu quero que vocês aprendam? Todo triângulo, tá, gente? Ele possui três lados e aonde o lado maior deste triângulo é conhecido como hipotenusa. Os outros dois lados são conhecidos como catetos. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que o lado maior desse triângulo retângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Ou seja, como o triângulo retângulo, a hipotenusa é conhecida como lado maior deste triângulo, então nesse caso, ou seja, a medida do lado AB aqui, então nós teremos hipotenusa ao quadrado, que é o lado maior desse triângulo retângulo, é igual ao somatório do cateto 1 ao quadrado, ou seja, o lado intermediário ao quadrado, mais o outro lado, outro cateto ao quadrado, ou seja, o terceiro lado, o menor lado. Agora, não importa aplicar o Teorema de Pitágoras para os triângulos retângulos equiláteros, triângulos retângulos isósceles, ou triângulos, por exemplo, que nós podemos ter retângulos mais escalenos. Todo triângulo retângulo escaleno vai possuir as três medidas diferentes. Já um triângulo retângulo isósceles vai possuir duas medidas iguais e a terceira medida, a medida da hipotenusa, ela é diferente. Então, vejamos a aplicação deste Teorema de Pitágoras nestes dois exemplos aqui que eu coloquei dos itens A e B para vocês. Olha lá. Calcule o valor de x em cada triângulo retângulo. Reparem na letra A que nós temos um triângulo retângulo em vértice C. A medida do lado AC, 12 centímetros. A medida do lado BC, 16 centímetros. E nós queremos descobrir a medida do lado AB, ou seja, a medida da hipotenusa. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós teremos hipotenusa ao quadrado. Quem é a nossa hipotenusa? O lado maior, ou seja, o x. X ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado somados. Ou seja, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 16 vezes 16, 256. 256 somado ao 144 nos dará 400. Lembrando que para tirar do quadrado, façamos a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400. X é igual a 20 centímetros. Tomando cuidado que não tem sentido a raiz negativa, a medida de lado negativo. Falar que a hipotenusa mede menos 20 centímetros, isso não existe. Então, nós teremos sempre, na hora da extração da raiz quadrada, considerar apenas a medida positiva. Tá? Vejam bem a letra B, neste exemplo. Nós temos um outro triângulo retângulo, onde nós temos um cateto cujo valor é desconhecido, é o nosso x, a medida da hipotenusa é 2 centímetros e o outro cateto mede a raiz de 3. Tomando cuidado que às vezes você pensa que a raiz de 3 é maior que o 2, não é não, a raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. E já a medida da hipotenusa aqui nesse triângulo vale 2 centímetros. Então, nono ano, aplicando novamente o Teorema de Pitágoras, que diz hipotenusa ao quadrado. Que é a nossa hipotenusa neste triângulo? 2 centímetros. Então, 2 ao quadrado, nós teremos 4. Igual a 1 cateto ao quadrado, ou seja, uma raiz de 3 ao quadrado. Lembrando que elevar ao quadrado essa raiz de 3 eu cancelo
o índice da raiz quadrada com expoente 2. Cancelando aqui, teremos 3 de resultado. E mais a medida do x que a gente quer descobrir, o x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A raiz de 3 ao quadrado. Cancela o índice com o expoente da raiz ficando 3, o x ao quadrado. Esse 3 está no segundo membro, passando para o primeiro ele vem negativo. 4 menos 3 igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1. Tirando da raiz, teremos mais ou menos a raiz de 1. Lembrando que não tem sentido medida de lado negativa, consideramos a raiz positiva igual a 1 centímetro. Então, nono ano, eu quero que vocês percebam nesta aula a importância da aplicação do Teorema de Pitágoras nos exercícios dos triângulos retângulos. Sendo que todas as vezes, quando vocês tiverem a medida de 2 lados de um triângulo retângulo, vocês conseguirão achar essa terceira medida utilizando então o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o lado maior ao quadrado desse triângulo retângulo, é igual ao somatório dos quadrados dos outros lados, ou seja, dos outros catetos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa explicação do Teorema de Pitágoras, para que vocês possam fazer as atividades que eu vou postar no Classroom nessa semana, a respeito do cálculo ou da hipotenusa ou dos catetos de um triângulo retângulo, utilizando então o Teorema de Pitágoras, tá? Assistam sempre os vídeos das aulas que eu vou postar no YouTube, tá, gente? Para que vocês possam ter um maior apoio ao fazer os exercícios, um maior apoio para estudar. Com certeza, eu acho que vocês terão sempre um material de apoio mais detalhado ao assistirem às aulas e fazerem os exercícios, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Quero que vocês assistam os vídeos, façam as atividades que eu vou postar no Classroom e até a nossa próxima aula na semana que vem, tá? Estou com muita saudade de vocês, nono ano. Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijão, nono ano.